Aqui é o Wilson Cirilo da RCW TV, indo direto ao ponto, mercado de ações. E para isso entrevistaremos Felipe Teixeira da WIS Research, uma das empresas que vem trabalhando muito fortemente para disseminar o conceito e explicar às pessoas o mercado acionário brasileiro. Felipe, obrigado pela entrevista. Quando você escuta no noticiário econômico da televisão que a Bolsa de Valores fechou em baixa de 1,66 a 94.377 pontos, tendo o total negociado em torno de 26 bilhões de reais, o que você entende de tudo isso? Você entende, fica confuso, entende mais ou menos, ou não entende absolutamente nada? Por isso, hoje nós convidamos Felipe Teixeira da WIS Research, que tem feito um trabalho muito interessante junto ao segmento de investidores individuais, no sentido de clarificar e desmistificar o mito Bolsa de Valores. Felipe, seja bem-vindo e você poderia começar o nosso bate-papo esclarecendo as minhas primeiras informações. Olá, Wilson, tudo bom? Obrigado pela oportunidade de estar fazendo essa entrevista contigo para a gente falar dessa que é uma das nossas paixões aí com o mercado financeiro, né? Você tem razão, muitas vezes as pessoas ouvem a informação, mas elas não conseguem assimilar muito bem o que está sendo dito ali, né? O Ibovespa, na verdade, ele é uma carteira teórica das empresas mais movimentadas dentro da Bolsa, né? Das 300 e tantas empresas que a gente tem na Bolsa, cerca de 60 e poucas empresas movimentam 80%. Então, do volume financeiro dentro da Bolsa, né? E essas empresas mais representativas compõem essa carteira teórica, então, que a gente chama de Ibovespa. Quando a gente fala em termos de pontuação, passou de 99 mil para 102 mil, a gente está querendo dizer o seguinte: se a gente fosse comprar os ativos dessa carteira teórica, na proporção em que eles integram um índice, a gente precisaria então de 102 mil, 103 mil reais, 98 mil reais para fazer a compra então desses ativos, para montar, para replicar essa carteira teórica na nossa carteira na nossa alocação de investimentos, né? Então você pode sempre pensar que cada ponto do Ibovespa corresponde a R$ 1. Assim fica mais fácil de entender. Quando a gente dá o volume diário de negociações também, é o quanto de volume financeiro foi negociado no dia desses ativos aí que compõem o Ibovespa. Então, traduzindo melhor aí a manchete que a gente dá, né? O que a gente está querendo dizer é isso. Felipe, as pessoas, em grande parte, são conservadoras em termos de investimento. Qual é o perfil hoje das pessoas que investem em bolsa de valores? É muito interessante que a gente saiba esse perfil. Bom, a gente escuta há muitos anos já, né, Wilson, que o brasileiro ele é conservador nos seus investimentos, mas eu te diria assim que eu não confio totalmente nessa premissa, tá? Porque eu acho que ela é muito mais relacionada à resposta anterior, né, da Selic, a gente tinha a Selic a 14,25 ao ano, por mais que a gente também tinha uma inflação de 10 dígitos, perdão, muitas pessoas não conseguem fazer essa diferenciação, né? Se eu tenho uma Selic a 14 e uma inflação a 10, na verdade eu estou ganhando 4, né, de juro real. Muitas pessoas não faziam essa conta e achavam que não, estou ganhando mais de 1% ao mês, vou ficar aqui na renda fixa. E isso se confundia muito com um perfil conservador, quando no meu entender, na verdade era uma questão de custo de oportunidade mesmo, né? Para que eu ia tomar um risco indo para a Bolsa, que era né, um investimento que a maioria das pessoas ainda não conhece, não está habituada, a Bolsa ainda é novidade para a maioria das pessoas, então era mais confortável aquela conversa com o gerente do banco, né, que já te atende há muito tempo no banco, e quando tinha essa oportunidade de se ganhar 1%, entre aspas, né, ao ano, as pessoas achavam isso que estava ok, né, estava bom, atendia as expectativas delas, e por isso, por muito tempo, a gente não conseguia passar daquele 1 milhão de CPFs na Bolsa, né? Eu diria que hoje o perfil ele é muito mais de pessoas novatas, né? A gente vê muito marinheiro de primeira viagem na Bolsa, e um perfil, acho que, de aprendiz. Né? Mas eu não trabalho mais com essa questão do risco, não, porque para mim ficou muito claro que a hora que deixou de ser interessante, né? Você não vai ficar todo o seu dinheiro alocado num papel no banco que vai te pagar 3% ao ano em renda fixa. Isso não existe, né? Eu acho que não tem cabimento. É muito melhor você ir, então, ir para a guerra, como a gente diz, né? Vá para o mercado, vai empreender, do que
ter esse rendimento pífio na renda fixa. Então, eu acho que existe um pouco de confusão ali a gente se enganou por muito tempo, né, achando que o brasileiro ele era conservador, quando na verdade ele estava avaliando, e eu acho que com toda razão, no meu entender, o custo de oportunidade, que naquela época, eu estou falando de 2014, 2015, era muito mais vantajoso ficar com o seu investimento bancário em renda fixa. Então eu acho que não é bem uma questão que o perfil mudou. Não, o que mudou foi a oportunidade e o brasileiro está tendo que se adaptar a ela na dor, como a gente chama, né? Ele vai ter que aprender a se posicionar na bolsa, a montar estratégias e diversificar também os seus investimentos também dentro da bolsa, não mais aquela diversificação apenas em renda fixa, né? Vou botar um pouquinho em crédito privado, comprar um pouco de título público, um pouquinho de crédito bancário e vou tentar dar uma especulada com 10% do meu patrimônio num fundo de ações mais arrojado. Né? Essa era a composição das carteiras até 2 anos atrás. E hoje não, a gente vê que isso está praticamente invertido, né? A gente coloca aquela nossa reservinha de emergência na renda fixa e o resto a gente parte para a bolsa, pelo menos eu tenho visto esse movimento, só que claro, daí dentro desse movimento de levar o dinheiro para a bolsa, aí sim, lá dentro, diferentes estratégias, acho que essa que é a grande questão. Ô Felipe, imagine que eu fosse um investidor e eu estivesse hoje uma poupança de 100 mil reais. Na sua opinião, eu deveria pegar os meus 100 mil reais e investi-lo todo em ações? Então, Wilson, acho que depende muito mais do grau de maturidade, né, desse investidor em bolsa, especialmente, né? Mas antes disso, até onde é que ele quer chegar, né? Qual é o objetivo dele com esse investimento? O que ele quer fazer com esse aporte, com esses 100 mil reais que você citou aí, né? Ele é para quando? Eu quero pegar esses 100 mil reais, quero trocar minha casa daqui a 5 anos, ou quero pagar uma viagem, um intercâmbio para meus filhos, ou quero trocar de automóvel, enfim. Tem que ver qual é a necessidade, qual é a urgência desse dinheiro, né? O quanto você talvez precise numa emergência e tenha que sacar, né? A gente sabe que bolsa trabalha com B+2, né? Ou seja, você precisa ter uma certa programação para a utilização desse dinheiro. Então, acho que a primeira pergunta que tem que se fazer é um passo atrás, né? Qual é o meu objetivo? Onde é que eu quero chegar? Esses 100 mil reais vão me servir para quê? Aí, respondido isso, até pode ser, tá? Dependendo, como eu falei anteriormente, do grau de maturidade, porque a questão de bolsa envolve também muito emocional, né? Muito psicológico. O quanto você consegue suportar uma queda, às vezes, numa semana de 5% desses 100 mil reais. Né? Você colocar esses 100 mil e, de repente, perder 5 mil reais numa semana, como é que você se comportaria? Né? Como é que você se sentiria? E você mudaria sua estratégia por conta disso? Se a resposta for sim, certamente está errado, né? Não vamos colocar todo esse dinheiro então na bolsa, vamos montar uma estratégia um pouco mais defensiva para que o investidor fique mais confortável com esse risco que ele está assumindo, né? Então daqui a pouco é interessante botar 50% desse valor, 40%, colocar um pouquinho em renda fixa e a gente tem também investimentos como debentures, por exemplo, que são um pouquinho mais arriscados, né, do que o crédito bancário, né? Mas também oferece uma rentabilidade um pouquinho maior e acho que essa é uma das revoluções também que a gente vai ver logo ali na frente, né, a emissão de debêntures cada vez maior, com uma forma aí também de diversificar essa carteira de investimentos. Mas assim, em princípio não tem nenhum problema colocar 100% do seu capital em bolsa. Eu mesmo particularmente faço isso, né? Há muito tempo eu não tenho investimento em renda fixa, mas claro, depende muito do emocional, da experiência, mas acho que sobretudo do objetivo, onde é que você pretende chegar com esse investimento. Ô Felipe, a cultura do brasileiro nos últimos 40 anos tem sido marcada por uma cultura inflacionada. Nós tivemos inflações de 80%, 40%, 30%. E hoje a inflação ela está baixa. E principalmente agora com a redução da Selic para 2,25, a percepção que as pessoas têm é que os investimentos de renda fixa, eles têm rendido muito pouco ou quase nada. Então, assim, quais são as alternativas que as pessoas teriam para tentar rentabilizar parte de suas poupanças? Eu acho que aos pouquinhos
a gente vai se livrando, né, desses fantasmas aí. Um deles, você mencionou bem aí, era a inflação, né? Eu sou de uma geração ainda que enfrentou, né, uma inflação na década de 80, que eram inflações de 3 dígitos. Isso traumatizou muito o brasileiro, né? Depois a gente teve confisco de poupança, né, no governo Collor, e tudo isso fez o brasileiro ter um pouco de medo do mercado financeiro, além da falta de educação financeira, que a gente sabe, né, que tem dificuldades gravíssimas de educação no Brasil, não só educação financeira, mas educação de base, né? Então o brasileiro sempre olhou com certa desconfiança, principalmente para o mercado de ações, porque é um mercado que, querendo ou não, ele envolve um risco muito maior do que os investimentos de renda fixa, né? E isso fez com que o nosso mercado de bolsa de valores, até pouco tempo atrás, fosse frequentado muito mais por estrangeiros do que por investidores de pessoa física aqui no Brasil. E isso vem mudando, né, justamente esse movimento da Selic, eu acho que foi primordial para isso, né? O estrangeiro sempre enxergou o Brasil como um país meramente especulativo, né? Um mercado de especulação, um mercado emergente. Então era interessante trazer o seu dinheiro para cá, né? O americano, o japonês, o chinês, ele via o nosso título público, por exemplo, pagando 10% ao ano, 12%, 14% ao ano, chegamos a pagar isso, né? Isso não se praticava em lugar algum do mundo, e óbvio que isso trazia muito interesse estrangeiro para o Brasil. Com esse movimento aí de queda na Selic, iniciado desde o governo Temer, e agora é uma realidade, né? Uma Selic cada vez mais baixa, a gente está no patamar mínimo histórico, isso fez com que o estrangeiro parasse para pensar de, opa, já não vale mais a pena eu investir meu dinheiro no Brasil, né, que é um país que, embora sempre me forneceu liquidez para eu sair dos meus investimentos, mas é um país que tem uma certa insegurança política, jurídica, constitucional, até eu diria, né? Então, esse spread pago hoje pela renda fixa brasileira e os padrões adotados lá internacionalmente, já não faz mais sentido para o investidor estrangeiro vir aqui para o Brasil. E a própria Bolsa brasileira já não é tão interessante também, né? Para o estrangeiro, é uma bolsa que carece de uma ramificação maior de setores, uma diversificação maior de papéis. E isso, por um lado, é ruim, lógico, porque é dinheiro saindo do país, a gente vê o dólar num movimento de alta bem significativo. Por outro lado, a gente está vendo o mercado brasileiro amadurecendo, e hoje dá para dizer com tranquilidade que a bolsa é nossa, né? A bolsa de valores cada vez mais é dos brasileiros, que já passaram aí dos 2,5 milhões de CPFs cadastrados na bolsa. É claro que vai um tempo para o brasileiro entender como é que funciona esse investimento, é normal, né? Mas a gente vê já numa crescente. Eu lembro que em 2017 os fundos de multimercado eles tiveram um salto muito significativo, porque já era um movimento do investidor brasileiro, eu não diria nem de aumentar o risco, mas de diversificar e de sofisticar o seu investimento, né? Eu acho que esses fundos de ações, fundos multimercados, eles têm sido muito importantes para ser a porta de entrada do investidor para ativos de um pouco mais de risco, né? E é uma tendência natural. A gente sempre fala daqueles 3 pilares do investimento, né? A questão de liquidez, a questão de rentabilidade e a questão de segurança. Até então, o risco não era algo que o brasileiro prestava muita atenção, né? Quando muito a gente via um investimento em crédito privado, né? Que para o brasileiro isso já era arriscado. Mas hoje a gente vive uma outra realidade e, como você bem frisou aí, né, a gente tem que estar com a cabeça mais aberta para essas opções, e a hora que o brasileiro entender que a bolsa de valores ela não é para um momento específico, um momento que agora a economia está sendo retomada, eu vou ir para a bolsa para tentar rentabilizar mais o meu dinheiro. Na verdade, do meu entender, devia ser uma coisa para sempre, né? A bolsa é um investimento de tão longo prazo quanto o teu investimento em renda fixa, né? O teu CDB, o teu título público. Quando o brasileiro conseguir enxergar que a bolsa de valores também é um lugar para se olhar para o longo prazo, eu acho que daí a gente vai ter um pouco mais de tranquilidade na hora de fazer os seus investimentos. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Felipe, eu gostaria de agradecer pela sua disponibilidade e pelos conhecimentos ministrados e pedir ao pessoal que está nos assistindo que procurasse na internet a Whisper Research para assim, conhecer um pouco melhor da sua empresa. Obrigado e gostaria que você deixasse aqui as suas considerações finais. Obrigado, Wilson Cirilo.
Não, legal, Wilson. O tempo passa rápido quando a gente está se divertindo, né? A entrevista passou voando, nem reparei. Eu acho que o que fica de mensagem é o estudo, né? Quem está chegando agora, procure se preparar, procure acompanhar profissionais de mercado, não faça loucuras, né? E monte uma estratégia. Eu acho que isso é fundamental. Monte um plano para o seu investimento. Não deixe para tomar decisões quando o seu dinheiro já tiver aportado, se tiver uma carteira consolidada. E aí você ficar à mercê do mercado, né? Outra acho que a gente deixa nunca deixe que o noticiário influencie nessa estratégia que você montou, né? Se você montou uma estratégia para 5 anos, né? Como a gente estava falando, não, eu quero pagar, meu filho está no primeiro grau e, poxa, daqui a 7 anos ele vai estar ingressando na faculdade. Então, se o seu objetivo é esse, que diferença vai fazer o noticiário de hoje, da semana que vem, do mês que vem? Se o seu objetivo é de longo prazo, então isso não deveria influenciar no seu investimento, a não ser para você aproveitar oportunidades de aumentar os seus aportes, né, de aumentar a sua estratégia e não de sair dela porque a notícia X ou Y não lhe favorece. Eu acho que essa seria a mensagem eu gostaria de deixar para o final. A gente não pega um barco e sai navegando por aí, né, sem uma ajuda profissional, ou sem pelo menos estudar como funcionam os meios de navegação, como funciona o barco que a gente está andando, e no mercado de ações eu acho que deveria ser assim, né, antes da gente ingressar, procurar entender melhor como funciona o mercado, com que tipo de profissional eu posso contar para me ajudar então a montar essa minha estratégia e ser fiel a ela. Eu acho que esse é o pontapé inicial para que a gente tenha sucesso, não só na bolsa, mas com qualquer modalidade de investimento. Wilson, muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço e a gente se fala numa próxima oportunidade aí.